Dando seguimento, convidamos a presidir esta mesa a senhora Luciana Matutino, delegada da Polícia Federal. Convidamos para falar sobre a aplicação da teoria dos jogos ao processo penal o senhor juiz federal Alexandre Moraes da Rosa. Juiz de Direito, professor de Processo Penal da Universidade Federal de Santa Catarina e do mestrado e doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina e Univale. Valeu, você. Fica à vontade aqui, Olá. É direto? Ou falas primeiro? Não. Fala. Bom dia a todos vocês, bom dia quem está online. É uma alegria poder participar de um congresso, a convite do Rony, do Márcio, para que pudesse falar com o delegado sobre aquilo que é o que eu tenho estudado nos últimos tempos, a possibilidade de nós utilizarmos a teoria dos jogos. Eu vou fazer uma breve introdução sobre os dilemas e os paradoxos e, fundamentalmente, os impasses que vocês enfrentam hoje no exercício da função, na relevante função, e que é o futuro do processo penal. Me parece que nós teremos cada vez menos processo penal daquela velha forma de ter testemunha de sentença. O que virá é uma justiça negociada, uma justiça em que o protagonismo, onde tudo acontece mesmo, é fora do Poder Judiciário. Uma nova estrutura. E sobre isso eu vou falar com vocês muito rapidamente, a partir da teoria dos jogos. Eu fico muito grato, então, à associação, pelo convite, a Matutino, Luciana Matutino, que está aqui hoje para dialogar conosco. E eu fico contente que eu estou em Florianópolis, eu faço parte, eu sou Mané, e lá está a Érica agora, que vai balançar o Babilônia lá em Florianópolis, e será divertido e fazer a coisa acontecer naquela cidade que tem a Manezada inventa umas histórias muito interessantes. Eu trabalho como juiz lá há um tempão, e a Manezada, desapareceu um cara lá, e estava com 1 quilo de maconha. Aí ele me disse que estava dirigindo e que caiu a maconha no capô do carro. Aí caiu a maconha no capô do carro, aí eu assim, tá aí, daí? Não, daí eu parei o carro, né, doutor, aquele barulho no capô, aí eu olhei que lá tem um tijolo de maconha, aí ele pensou assim, doutor, vai que passa uma criança, um animal, vai se intoxicar, e eu peguei aquilo e estava levando para a polícia. Não é que tinha uma blitz, aí eu parei na blitz. Aí, quando eu fui entregar, eles me prenderam. Aí eu disse assim, mas só tem essa história? Aí ele assim, tá ruim, né? Eu disse, tá ruim. Tá ruim, então vamos... Aí assim, tá, já que está aqui, vamos acabar. Como é que foi de onde é que o senhor acha que veio essa maconha? Aí ele, senhor doutor, ou foi um avião, ou foi um disco voador, né? Então o cara já tinha assumido que não tinha como fazer. Mas voltando para a nossa ideia, eu estou na magistratura há 20 anos, e desde então o processo penal como é que funcionava? Vocês tinham um trabalho, os delegados de polícia tinham um trabalho de investigação preliminar. Esse trabalho de investigação preliminar, e o Márcio Alberto sabe muito bem, era desconsiderado, era tido como um patinho feio. Onde a coisa acontecia era lá na elegância, aquela coisa kit, que é o tribunal dos tribunais, em que você tinha acusação formal, defesa por advogados, discussão sobre a prova, estándar probatório, uma sentença condenatória, uma sentença absolutória, recurso, toda a parafernália do processo penal. Isso gera custos. Isso é um processo que nós recebemos fundamentalmente da inspiração italiana, e isso acabou. Acabou para boa parte dos crimes. Na verdade, nós temos duas pistas hoje do processo. Uma pista que é essa pista vintage, que acontece nos crimes de rua, furto, estelionato, roubo, e uma nova perspectiva de atuação que descortina um processo penal negocial. Um processo em que não tem mais juiz, não tem mais processo, tudo acontece com vocês. O grande palco hoje do processo penal, nessa nova modalidade de um processo penal com justiça negocial, é na polícia. Não tem discussão de estándares probatórios, tem uma discussão de negociação. E aí, quem não sabe negociar é um pato. Talvez nós, como delegados, não tenhamos, como delegados, juízes, promotores ou profissionais de direito, nunca tenhamos parado para pensar sobre como essa estrutura negocial se organiza. Ou de maneira muito intuitiva. Estava falando com a Luciana antes que a teoria dos jogos não é nenhuma questão transcendente. Nós talvez tenhamos visto, boa parte de vocês viu, um filme chamado Uma Mente Brilhante, de John Nash. O John Nash era um matemático que teve uma grande sacada numa reunião com os amigos no bar.
Aquilo fez com que ele ganhasse um prêmio Nobel. Então, aí, quem quiser uma desculpa para estar no bar, aí tá, ó, o John Nash conseguiu uma inspiração no bar, eu vou para o bar para ver se eu consigo também a mesma inspiração. Os meus alunos adoram, porque eles dizem que, porra, aí assim pode justificar ficar no boteco. De qualquer sorte, é raro ganhar um prêmio Nobel, mas qual foi a ideia dele? A ideia dele foi mostrar que, quando o Adam Smith diz que a soma de todos os nossos individualismos é o melhor para a sociedade, ele vai dizer sim, desde que seja o melhor para mim e o melhor para o meu colega. Ou seja, ele coloca uma relativização demonstrando que a cooperação é importante, que com a cooperação eu obtenho resultados melhores, não obstante individualmente eu tenha ganhos relativos. Fica meio complicado, eu já vou explicar para vocês. A teoria dos jogos é uma teoria formal, ela não é teoria material. Ela não está discutindo se o crime tem que acontecer, se você é punitivista, se você é abolicionista. Ela não está preocupada com nada disso. Ela é uma estrutura formal, porque os senhores sabem que, a depender do MPF que estiver sentado na sua circunscrição, você tem um processo penal diferente. A depender do juiz também. A depender do delegado, do seu parceiro, do agente que você tem na sua equipe. A capacidade de articular estratégias diferentes, táticas diferentes, se você conseguiu alguma coisa, como é que nós vamos seguir, faz tudo parte de uma intuição do tirocínio, daquilo que você está a fim de fazer. E quantos jogos, quantas guerras você quer abrir. E é essa ideia que a teoria dos jogos vai nos fazer. A primeira delas, nós não temos um direito. Quando se trata de uma justiça negocial, e eu abandono aquela visão clássica do processo penal vintage, quando a gente pensa nessa justiça negocial, são novas categorias. E o que você faz? Pega 12.850. Ela explica alguma coisa? Você consegue entender a dinâmica de como acontece uma delação, de como acontece uma negociação, lendo a 12.850? Não. Se você consegue justificar a delação do Joesley na 12.850? Não. Consegue entender a pena, a pena fixada na delação para fins de aplicação, na terceira fase da aplicação da pena? Não está ali. São regras que foram construídas. Então, se você vai só do ponto de vista normativo, você tem um déficit, um gap. E aí, a ideia é entender essa estrutura. O que o Joesley fez? O Joesley fez aquilo que todo comerciante faz, o cara que pensa como negócio. A casa vai cair. Se a casa vai cair, eu tenho duas posturas. Uma passiva, que é esperar a coisa vir, destruir prova, buscar mecanismos de contenção, tentar construir diques, e esperar que o cara vai chegar. A PF vai chegar. E a segunda é dizer, bom, eu tenho que ter alguma coisa para trocar. E eu tenho que ter alguma coisa que vale a pena. Eu vou pegar políticos que eu investi de maneira a, no futuro, eles darem um benefício, que foi o que ele fez durante muito tempo, conseguiu os políticos, mas ele precisava de algo mais avassalador, de algo mais forte, de algo que não fosse criticável, daí que surge o brilho de uma gravação com Michel Temer, que ele produziu para essa finalidade. Mas vejam vocês que ele cria valor de troca para poder obter benefícios. E, de alguma maneira, não estou falando deles, mas vocês podem, como delegados, ser vítimas de alguém que pensa na frente. E a possibilidade de antecipar as relações é alguma coisa, as consequências das consequências, é alguma coisa que a gente pensa na teoria dos jogos. A teoria dos jogos não se confunde com o dia a dia, mas quem gosta de jogar xadrez sabe também que, quando você faz uma jogada, você tem que pensar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Isso não é fácil. Nós, como pessoas normais, pensamos até a terceira, a quarta. Pessoas com uma capacidade diferenciada vão muito longe. A IBM fez o Deep Blue para jogar contra o Kasparov. A primeira vez que o Deep Blue foi jogar com o Kasparov, perdeu. Sabe por quê? Porque o Kasparov pensou, ele vai pensar de maneira lógica. Se o computador vai pensar de maneira lógica, eu posso enganá-lo. E ele enganou. Na segunda vez, a IBM, o Deep Blue, aprendeu que o Kasparov podia enganar e, dali em diante, não mais perdeu para ele. Mas a ideia de poder antecipar as consequências das consequências é o grande desafio daquele que é um profissional da área e, fundamentalmente, na investigação. Para que a gente possa entender a teoria dos jogos, ela parte do seguinte pressuposto. Um sujeito, todos nós nessa sala, sejamos delegados, juiz, promotor, acusado, investigado, testemunha, nós somos potencializadores, maximizadores das nossas recompensas. O que a gente quer? Quer
não quer trabalhar, a gente não abre investigação. A gente quer trabalhar muito, abre várias investigações. A gente quer pegar alguém, a gente estabelece uma meta para pegar alguém. A gente não quer pegar nada, a gente também estabelece estratégias. Cada um potencializa o que quiser. Não tem um objeto definido. Eu posso ter gente que quer salvar o mundo, tem gente que agora só quer caçar pedófilos na internet. Beleza, esse é o foco dele, essa é a recompensa dele, é isso que ele quer. Eu não vou julgar isso, mas eu vou entender, a partir das recompensas dele, como ele vai construir a sua estratégia de vida. Ele quer maximizar isso. Bom, se eu tenho como organizar essa estrutura, eu tenho que entender que todos aqueles que participam de um processo são jogadores, inclusive o juiz, promotor, procurador da República, delegado, acusado, advogado. E esse mecanismo faz com que eu possa sentar nas cadeiras da investigação, na cadeira da minha interação humana, as pessoas físicas. Por certo, faz diferença sentar o Teoriza Vasco e o Gilmar Mendes como relator de um processo, ou não faz? Então, o direito não é o mesmo, mas a diferença entre o Gilmar Mendes estar sentado como relator faz muita diferença. Então, nós temos toda uma interação humana que nós não sabemos de antemão. Quando alguém aqui, o que mais se ouve, quando acontece um flagrante, o advogado quer saber quem é o delegado de plantão. Por que faz diferença? Mudou o direito? Não. Mas a forma como isso acontece muda. Muda, e muda muito mais, porque quando se trata de jogar, e jogar no processo no sentido de chegar a uma negociação, você tem que ter confiança. E a Érica já trabalhou em várias operações em que ela não confia no advogado. E não confiar no advogado, e não confiar no outro parceiro. Você joga baralho, pôquer com um chato, joga baralho, pôquer com quem quer passar a perna. No pôquer vale na regra. Mas quando você vai fazer alguma interação humana, você vai jantar com alguém que é chato, que quer passar a perna em ti, quer roubar a tua carteira, não, você não joga. Então você faz uma exclusão. É um jogo que tem novas nuances e que, em regra, você precisa entender aquilo que não é dito, as regras ocultas, as regras que são construídas no tempo. E isso faz com que a gente possa, então, situar de maneira bem genérica. Eu não tenho muita coisa, eu tenho 3 filhos, eu não estou roubando, não estou pagando, não estou matando, não estou receptando ainda. Então, depois, eu tenho que pagar a pensão das crianças. Se alguém quiser, tem um livrinho sobre teoria dos jogos e processo penal, em que eu vou situar da seguinte maneira. Qualquer agente que interage no processo é um jogador. Esse jogador tem uma recompensa, ele é um maximizador individual, ele é um sujeito egoísta. Mesmo que ele queira o bem coletivo, prender corruptos, prender pedófilos, tudo isso é o sentimento de satisfação que ele obtém. Isso pode se dar dentro da legalidade ou fora da legalidade. Para que ele possa fazer isso, eu tenho que saber as regras. As regras estão previstas aonde? Normativamente e naquilo que se construiu como standard processual. Só que eu tenho variáveis, depender do juiz, do promotor, do delegado, de qualquer um que operacionaliza o nosso conjunto de relações processuais. Então, se eu tenho a Érica como delegada, faz diferença entre ter o Márcio e o Alberto. Por quê? Porque eles mudamos o direito? Não, porque eles atuam de maneira diferente. E quanto mais informações eu tiver sobre cada um deles, melhor. Hoje em dia, eu trabalho com inteligência artificial. Eu trabalho com o Watson da IBM. E é impressionante que a gente pode descobrir que uma pessoa, a partir de um Big Data bem feito. A gente sabe o que a pessoa, por exemplo, eu posso encontrar o que alguém nessa sala curtiu no Facebook desde que ele começou. Isso está disponível. Isso tem alguma implicação? Tem uma implicação, porque eu posso saber quais são os gostos pessoal de cada um. Mas, no que se refere a toda atividade, nós acreditamos hoje, a IBM tem acreditado que até 2015 nós teremos uma progressão geométrica no que significa a aos mecanismos sensíveis, ou seja, a produção de informações, que é o grande mote da teoria dos jogos. Eu tenho o quê? Eu tenho informação como grande mecanismo. E quando se compra e vende informações, eu preciso entender o que significa esse mercado. Alvin Roth, eu aprendi com meus alunos. Meus alunos são... Aluno é muito legal, estagiário é mais ainda, né? Porque o estagiário é o cara que acha que é um insider trading. Ele vai lá contar para todos os amigos que ele faz estágio com o delegado, com o juiz, com o promotor, e aí ele quer contar para todo mundo de baixinho. E eu descobri, eu estava falando, escrevi o Célio, que estava conversando com ele, eu escrevi um texto sobre o Alvin Roth. O Alvin Roth diz assim, eu decido fazer concurso, eu quero ser delegado federal. Aí eu bato lá
na sede da delegacia aqui em Salvador, e digo, doutora Luciana, eu quero ser delegado federal. Ela assim, olha, senta aqui, pega a sua cadeira, vamos começar a trabalhar. Não, eu tenho que passar no concurso. Não basta eu querer alguma coisa, o outro tem que querer. E o outro tem que se sentir responsável ou interessado. Quando se trata de um processo negocial, eu tenho que ter o interesse do comprador. E nós construímos uma realidade prática a partir das experiências, fundamentalmente da Lava Jato, homologadas pelo ministro Teori Zavascki. Onde está a inspiração disso tudo? Não é no processo italiano, mas no processo americano, em que lá tem muitos professores trabalhando com a teoria dos jogos. A teoria dos jogos, então, vai reconhecer que nós precisamos saber quem são as pessoas efetivas sentadas naquela cadeira, na adaptação que eu fiz para o processo penal brasileiro. Eu preciso saber quais são as recompensas, qual é o mapa mental, como é que pensa, o que quer, o que come, igual um Globo Repórter. Quem é, o que come, o que quer, o que pretende. Quanto mais informações eu tiver sobre a pessoa, melhor. Inclusive os acusados. Quando vocês sabem que, para fazer uma investigação, a experiência da Mãos Limpas é bem interessante. Chegou ao ponto das pessoas irem ao interfone do procurador à época, no interfone, tocar um interfone, para dizer, ó, quero delatar, o fulano tal é isso. O cara vai no interfone da casa do sujeito, sabe por quê? Porque é uma nova lógica de atuação. E o Alvin Roth, que foi prêmio Nobel de Economia, vai mostrar. Eu preciso, numa lógica de comprador e vendedor, ter mútuo interesse, o que ele chama de matching, que meus estagiários disseram que é uma coisa que acontece no Tinder, da matching. Eu não sabia. Aprendi com os estagiários, é muito engraçado. Eles me mostraram até que é assim mesmo, matching, dá certo, um tem interesse no outro. E aí, o que você tem que ter? Você tem que ter um comprador que hoje em dia, tem um protagonismo do Ministério Público Federal. Agora, vocês têm uma questão que me parece importante. Com a saída do Janot e a entrada da Dodge, terá um delay. Como a DIN não foi dado liminar, o Marco Aurélio não deu liminar, vocês teriam atribuição para fazer delação, o que nós não sabemos é o que o comprador novo, que é o novo titular da ação, vai querer fazer. Qual a amplitude, qual a limitação, quais os estándares negociais que nós temos. Antes nós tínhamos descontos aí de 90%, 70%, 80%, 100%, a construção de uma unidade. Como é que você terá agora? Eu não sei. E aí, se vocês aproveitarem esse delay para entrar com aquilo que hoje em dia se discute, e que foi muito corajosa a delação do Marcos Valério, que a gente está esperando que vai acontecer, mostrar a importância do delegado de polícia. Mostrar a importância do delegado federal para bancar o jogo disso. Qual é a dificuldade? Quando se negocia com CARF, negocia com MPF, negocia com Controladoria, com Tribunal de Contas, todos agem em nome do Estado. Isso vai dar um problema. Isso vai dar um problema da seguinte maneira. Quando, lá no passado, nós tínhamos a leniência e o acordo era feito no CAD, e o Ministério Público disse, eu não aceito o acordo do CAD porque eu não participei, a Dilma Rousseff, na época dela, fez uma medida provisória dizendo, ó, tem que passar pelo MPF. A medida provisória caducou e o Supremo tem dito que sem o MPF não dá. O acordo de leniência agora, o TRF, acabou de dizer essa semana que sem a participação da Controladoria não vale. Então, você cria o quê? Eu, Alexandre, ou qualquer um de nós, vai a uma repartição pública que representa a aparência do Estado, isso vai dar um problema sério, o cara faz um acordo e depois o acordo não vale. Isso tudo bem, o acordo não vale, mas tem um problema, porque isso pode ser um grande blefe, porque aí se não vale, a prova que ele entregou também não vale. E ele se livra da responsabilidade. Então, tem que pensar a consequência desses julgados que pululam por aí, que aparentemente retiram a responsabilidade, entregam o sujeito, mas significam um dia de rainha para ele, porque aquela prova que ele entregou de boa fé, que essa será a argumentação, não poderá ser usada a partir dele, porque o próprio Estado não se acerta sobre os requisitos mínimos de validade da entrega daquela prova. Então, eu fico muito preocupado, porque, muitas vezes, aquilo que aparentemente é alguma coisa que quer incitar o protagonismo acaba sendo o seu rebote, ou seja, você não vai poder usar nada contra ninguém, a depender de como nós construamos isso. Daí a importância de estabelecer mecanismos mínimos disso. Um comentário à Latere. A Lava Jato teve um protagonismo muito grande e homologou crimes no Brasil inteiro. Então, eu posso pegar, por exemplo, um delegado de polícia federal, estadual, um MPF, um promotor estadual. Vejam o que eu posso fazer.
homologar uma delação lá em qualquer lugar desse país, em qualquer comarca, e colocar como crimes conexos, crimes que eu invento um crimezinho lá, ou entrego alguma coisa, e coloco na tripa crimes do Brasil inteiro. Homologado uma delação lá. Isso vale para o Brasil inteiro? Não vale para o Brasil inteiro? Tem coisa julgada material? Nós temos assim, a delação premiada, o que é? A delação premiada é a aplicação da terceira fase da aplicação da pena, o juiz vai estabelecer o teto. Pela 12.850, o juiz pode estabelecer o teto? Não pode, mas os advogados disseram assim, não, vem cá, tu vai querer que eu confie em que vai reduzir a pena em 2/3, esperando que o juiz vai me dar a pena base, ele coloca a pena base lá em cima, e depois o juiz vai reduzir em 2/3, mas não me adianta nada? O que eles fizeram? Isso é teorema de Coase, isso é análise econômica do direito. Você tem que saber que eu quero comprar alguma coisa, eu quero garantias da minha taxa. Quando a gente vai pegar empréstimo bancário no banco, a gente quer saber, tem duas opções. Ou tu arrisca, que pode pagar menos, ou tu tens a taxa fixa. Em regra, nós temos uma aversão ao risco ou uma adesão ao risco. Se nós somos uma aversão ao risco, nós queremos taxa fixa. É isso que os advogados fizeram. Ó, você quer que a gente entregue? Quer. Então, a pena tem que ser pré-fixada. Mas não pode. Arrisca. Tenta. O juiz homologou. O que estava previsto na 12.850, a prática alterou. E o que você faz? Uma criação de uma tabela no mercado. Hoje, os advogados querem, quando vão negociar com vocês, preço fixo. Não tem nada de 2/3 depois, não. Quero preço fixo. Acabou a 12.850 a estabelecer a redução. As regras se modificaram. Com isso, e eu acabo gostando muito, tenho estudado com... Eu sou muito amigo do Márcio Anselmo, eu gosto bastante dele, e do Rodrigo Chemin, com o qual nós fizemos um seminário em Florianópolis, só sobre teoria dos jogos aplicada à Lava Jato. Foi bem divertido mostrar como se pode fazer isso. Uma das possibilidades, então, primeira coisa, eu tenho que estabelecer os jogadores reais. O que eles pensam, o que eles comem, como é que eles entendem, o que eles são, o que eles querem. A segunda coisa é saber quais são as regras a partir deles. Eu só sei as regras de uma negociação ou de um processo penal vintage depois que eu sei quem é o juiz. O juiz pergunta, não pergunta? O juiz aceita tal prova, não aceita tal prova? Eu tenho tantas variáveis que eu dependo conhecer todo o universo e, fundamentalmente, quem é o juiz que eu quero convencer. Se eu for... os estudantes é mais claro, mas quando você quer pedir um mandado, dependendo do juiz, você conta uma história, você narra, faz uma construção narrativa diferente, não tem nada de jogar sujo, significa você atender à capacidade cognitiva e de convencimento de cada um dos personagens reais envolvidos. Se eu sei isso, eu tenho que saber quais são as recompensas. Um juiz que não quer se incomodar vai dar bandado, dependendo do status social do investigado, ele vai ter coragem, não vai ter coragem, você tem que saber isso antecipadamente. Você tem que construir, muitas vezes, pela beirada para botar o juiz na parede para ele não ter escolha, a não ser deferir o mandado. Se você pedir direto, você não consegue. Então, as táticas que você vai utilizar para chegar ao que você pretende é alguma coisa que você pode construir de maneira intuitiva ou de maneira profissional a partir de uma estrutura que é desenhada por árvores de decisão, por estruturas de processamento, hoje muito úteis, usadas há muito tempo pelos americanos e que você pode comprar aí em aplicativos no seu celular. Então, você vai para uma audiência, aqueles que não são... que tem estudantes ou estão nos vendo, a testemunha diz sim, uma pergunta. Se você não sabe a pergunta subsequente, você é amador. Você tem que se preparar. Tem que se preparar para cada guerra. Ninguém se prepara para a Olimpíada como o Usain Bolt vai ficando no sofá. A coisa tem que ser organizada. E, muitas vezes, nós apostamos muito na nossa intuição. Ah, já deu certo outra vez, eu sou um delegado, um promotor, um advogado, há muito tempo. Bom, acabou a audiência, acabou a inquirição, perdeu o prazo, precluiu. Não tem como sair da sede da delegacia ou do fórum dizendo, pô, devia ter perguntado tal coisa. A coisa foi adiante. Então, quanto mais você se profissionalizar nessa estrutura, você sabe o que é uma tática e o que é uma estratégia. Teoria da guerra é muito legal. Clausewitz, embora tenha que ser atualizado, vale a pena entender as categorias básicas dele e entender aquilo que é a regra, que é a ação de ataque. Quanto mais você encurralar o seu alvo, melhor. Bloqueia patrimônio, conduz coercitivamente, que é o cartão amarelo, né? Você dá cartão amarelo, conduz coercitivamente, cartão amarelo. Se não cooperar, vem o vermelho, que aí vem para a temporária. Ou seja, você precisa construir uma tática, uma estratégia que as táticas dos subjogos sejam avassaladores. Para fazer o quê? Deixar o sujeito com assimetria de informação.
A guerra é de assimetria de informação. E o grande mecanismo, onde eu vou terminando, é o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro, que é muito utilizado, o próprio Sérgio Moro escreveu sobre isso, está no SEG, os autores americanos falam o quê? A versão básica da teoria dos jogos, quando usa a estrutura do dilema do prisioneiro, você pega duas pessoas presas, que você tem um pouco de prova, mas você não tem prova suficiente para aquilo tudo que você quer. Então, o que você faz? Prende os dois, coloca em duas celas separadas, e você teria prova para condená-los a 2 anos de pena. E você diz um para o outro, se você entregar o seu parceiro, você sai livre. Se ele te entrega, e ele pega 10 anos. Se ele te entregar e tu ficar quieto, tu pega 10 anos e ele sai livre. Se os dois confessarem, os dois pegam 5 anos. Ou seja, do ponto de vista racional, o melhor é ficar quieto. Só que para ficar quieto, tem que acreditar que o outro vai ficar quieto. E se você está preso, e alguém passa e diz assim na cela, o outro parece que vai falar, conversando com outro colega seu, o cara não tem como se acertar. E hoje em dia, o que a Lava Jato fez desde a primeira delação do Paulo Roberto Costa e o CEF, foi que gera um rastilho de incerteza e assimetria de informação. Porque eu estou com dor de cabeça aqui, uma dor de cabeça imensa. A Luciana tem uma Neusaldina, e ela olha para mim e diz assim, está com dor de cabeça, Neusaldina está aqui. Eu assim, obrigado. Não, R$100. Mas uma Neusaldina por R$100, como tu reclamasse, 150. E se tu continuar reclamando, vai a 200. Porque ela tem o que eu quero. E quando ela tem o que eu quero, ela consegue estabelecer o preço. Aí a Érica diz assim, está aqui uma que eu pego para ti, Alexandre. Aí ela assim, não queres mais comprar? Eu disse, não, pega a tua Neusaldina e fica para ti agora. Porque se eu tenho uma informação, e essa informação vale, eu posso negociar. E o dilema, e aí é o trabalho que vocês têm de discutir como delegados, é o que vem a ser o momento de delação. É entregar a vida inteira, é como se fosse um juízo final. Furtei 2 balas lá na 8ª série. Roubei uma caneta da Polícia Federal, que tinha assim, uma caneta que era da instituição que levei para casa. Isso é um peculato. Ou seja, você tem o quê? O cara está entregando um juízo final, como se fosse, acabou, vai agora para o céu ou não vai para o céu, ou é uma investigação de um caso? É uma investigação de uma situação. Porque hoje em dia, quando se trata disso, as coisas são mais complicadas. A gente tem que estudar direito civil. O que é uma cláusula potestativa, meramente potestativa? Qual a obrigação do delator? É uma obrigação de meio ou de fim? O Youssef tinha uma cláusula de êxito. Por quê? Porque ele já tinha passado a perna no passado. Tu tinha desconfiança dele lá no passado. O Deltan, no livro, fala, a gente já desconfiava do cara, vamos fazer o quê? Vamos dar 3 anos, se ele colaborar mesmo, daqui a 1 ano a gente faz uma cláusula condicional. Isso está onde? Direito civil. Não está em processo penal, tem que entender direitos das obrigações, tem que entender contrato. A obrigação é de meio ou é de fim? Se é uma obrigação de meio, ele tem que garantir a condenação dos delatados ou só garantir a obtenção da prova? Posso falar de adimplemento substancial? Você vai dizer, mas que loucura isso, Alexandre? O Joesley delatou 1.800 e pouco. Se ele pegar 1.830, faltaram 40. Não dá para dizer que ele cumpriu tudo? E quando eu faço o seu mercado, eu tenho informação contra a Luciana. Eu posso vender a informação, entregar a informação que é suficiente e vender o silêncio para ela. Luciana, eu posso entregar o resto, mas para não entregar o resto, vai ter que me ajudar. Então, você tem a venda do silêncio para frente. São novas coordenadas. É um novo mecanismo, e nós não podemos acreditar em ingenuidades. O Moro tem um artigo que eu gosto muito, de um filme chamado Amigos da Máfia. É um livro que só foi publicado, tem um filme também, em que o problema, nesse filme, é um caso real, em que o policial fica tão amigo do delator, que o delator prepara a armadilha para fazer a cama dele depois. Isso aconteceu na Polícia Federal Americana. O cara começa a trabalhar com o delator vira amigo, né? O cara vai virando. Aí o delator se prepara assim, se ele virou meu amigo, eu vou começar a gravá-lo também, né? E depois ele dá o bote, porque aqui a gente tem que aprender que o inimigo, a gente sabe o que espera do inimigo. O inimigo nos enfrenta. O problema é o amigo, porque o amigo sabe muita coisa, e o amigo faz delação premiada. O amigo entrega a gente. Se for apertado, todo mundo tem um preço. Vai dizer, não tem um preço? Tem.
Um preço no sentido de pegar, não é um preço pecuniário, ninguém está falando de trocar a pessoa por dinheiro, mas dependendo da pressão que você chega ou daquilo que é descoberto, você entrega. E entregar-se é alguma coisa que faz com que você tenha informação qualificada. Daí que eu estou printando todo mundo que manda mensagem, eu printo todo mundo, eu fiz um HD com todas as mensagens lá em cima, tudo aquilo que eu vejo na imprensa, compartilhando. Estou brincando com vocês, mas me parece que é um novo desafio pensar as relações de privacidade nisso. Nesse jogo, o cara diz assim, mas eu interceptei você, aí o advogado vem e diz assim, mas a interceptação é nula, vai querer discutir no processo? Lá não tem desconto. Quer discutir standard probatório? Tudo aquilo que se trata de controle judicial da prova não vai existir nessa negociação. Sabe por quê? Uma vez estabelecido o acordo, o processo é performático. Veja os processos do Marcelo Odebrecht, o advogado pede absolvição, mas também não pede muito, porque ele quer a condenação para garantir a certeza da pena. Ninguém sabe, muitas vezes, o que essa pena vai acontecer. Daí que o que nós precisamos entender aqui, nesse novo mecanismo, a teoria dos jogos vinha a ser uma estrutura, um referencial teórico, que nos autoriza formalmente a estruturar a nossa interação, a entender que esses personagens que se vinculam são personagens humanos, com dificuldades cognitivas, com interesses lícitos ou não lícitos, com uma forte dose de adrenalina, que vocês sabem o que é legal, como é legal investigar e conseguir o que você quer. Entender que isso pode ser uma recompensa do sujeito. A partir disso, entender as regras escritas, as regras reescritas e as regras não ditas, os jogos ocultos que acontecem no processo, no procedimento para a delação, por exemplo. Então, você construir a estrutura das regras que estão evidenciadas, as que não aparecem e aquelas que são próprias daquele regime, daqueles jogadores. E, a partir dos jogadores, só a partir dos jogadores eu sei quais são as regras. Depois que eu sei as regras, eu entendo as recompensas individuais daqueles sujeitos. O que o investigado quer? O que o advogado quer? No caso do Joesley, o advogado veio para a delação, entrou, caiu para dentro. Pô, vai sobrar para mim, o cara caiu para dentro. Homologa junto. Entender até que ponto você pode estabelecer as recompensas dos próprios delatados, daqueles que estão envolvidos. Isso, para fazer um desenho desse, tem programas de computador que você pode utilizar, fundamentalmente em inglês. Tem alguma coisa já organizada, porque você não sofre solução de continuidade, afinal de contas, um outro delegado pode vir, um outro investigador, e vocês trabalham em conjunto. Para longe da intuição ou do papelzinho que se organiza. Por fim, estabelecendo as táticas e estratégias que podem ser obtidas. Com isso, você organiza minimamente a sua estrutura e pode obter maiores resultados. É simples? Não, não é simples. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas você organiza a estrutura para evitar que uma pequena derrapada modifique-se. Por que uma pequena derrapada? Uma das coisas que eu gosto muito é o dilema o efeito borboleta. Todos nós já tivemos um relacionamento, principalmente quando adolescentes, que a gente encontrou uma pessoa que era maravilhosa, linda, que agora tudo vai, agora vai. Aí tu sai com a pessoa, entra no carro, aí ela liga o rádio e está lá, nossa, assim você me mata. E aquele playlist acabou com um sonho de felicidade eterna, assim, né? Ou um dedo torto, né? Tive uma namorada que ela era linda, eu achava ela linda. Agora, aí eu vi o dedo dela era torto, assim, o dedo era torto. Cara, eu não conseguia mais olhar o dedo, era só o dedo dela, eu não conseguia, eu fui embora, porque aquele detalhe acaba. E essa é uma armadilha psíquica que a gente tem que estudar na cognição. Uma das coisas que a gente vai para a teoria dos jogos é abrir espaço para a cognição. Nós acreditamos muito na nossa capacidade cognitiva, isso gera um excesso de confiança. Entender os vieses, as heurísticas, que eu não tenho como desenvolver com vocês, mas é aquilo que nos rouba a possibilidade de pensar de maneira direta. E vocês poderão ser corrompidos, por assim dizer, por isso. Que é, aqui, quando eu cheguei, a maioria olhou para mim e, sem saber, gostou ou não gostou. E nos 5 primeiros segundos, vocês gostam de mim ou não gostam de mim, e nem sabem por quê. Isso pode ter um efeito devastador nas investigações ou nas negociações. A gente vai numa loja, até queria comprar coisa, mas não gosta do vendedor, e não compra. Isso
uma superação de uma relação humana que normalmente não é falada no processo penal, que não é dita. E a construção de reputações, e muitas vezes o êxito se dá pela possibilidade de superar aquilo que nós chamamos de vieses e heurísticas da cognição. Eu fico muito, muito contente em poder ampliar, é um primeiro diálogo. Normalmente a gente faz um curso de 4 horas, aí passa-se vídeo, se mostra, se debate sobre as questões vinculadas à teoria dos jogos. Tem autores americanos, vários autores americanos, que trabalham a teoria dos jogos numa perspectiva de soma zero, em conflitos negociais, em compra e venda. O CNJ tem, no curso de formação de mediadores, um módulo sobre teoria dos jogos. O que eu recomendo a vocês, tem vários livros em português, o livro do Duílio, que está publicado pela Saraiva, um professor do Rio Grande do Sul, que mostra como isso pode ser aplicado em diversos campos. Os americanos, quem quiser, meu e-mail é alexandremoraesdarrosa@gmail.com. Eu estou nas redes sociais, aí vocês podem me encontrar, ou com o Maurílio, o Márcio tem os meus e-mails, o Rony, para que a gente possa debater e aprofundar um pouco mais. O que eu queria convidá-los era a um ganho significativo em organizar qualquer relação a partir disso, inclusive em casa. Um dos lemas da teoria dos jogos é a guerra dos sexos. O meu sonho, eu estou voltando para Florianópolis hoje, o meu sonho, eu sou casado com a Ana Luísa. Qual é o meu sonho domingo? Meu sonho domingo é almoçar na casa da minha sogra. É o meu sonho. É o sonho de todo homem casado, é almoçar na casa da sogra no domingo. Assim, é uma coisa assustadora. Então, ela quer ir almoçar e eu não quero almoçar. Há um conflito. Mas eu sei também que, quando ela vai chegar amanhã e ela vai dizer assim, amor, vamos almoçar na casa da mãe domingo. Eu vou olhar para ela e a minha primeira vontade é dizer, nem amarrado eu vou na casa dela. Mas eu olho e eu tenho que antecipar as consequências. Isso está lá, num dos dilemas, que é a guerra do sexo. Se eu disser não, acabou com o meu domingo. Talvez seja calça jeans a semana inteira. E se eu me comportar no domingo que vem, quem sabe rola alguma coisa no domingo que vem à noite, porque eu vou ter consequências. Então, entender quais são as consequências, o que a gente faz? A gente sorri. E por isso que inventaram o jogo de domingo de futebol às 11 horas. Porque não tem sentido aquilo, mas foi para a gente atrasar a ida na casa da sogra para almoçar, porque tem um jogo domingo às 11 horas, o Godoy está aqui, estava rindo com ele ontem no voo, no vindo para cá. O que a gente faz? A gente vai dizer, não, amor, eu vou almoçar na tua mãe, mas eu tenho que ver o jogo das 11 horas. Aí, não, mas como é jogo? É imperdível, pô. Imperdível é Bahia contra Juventude. É um jogo que é, com todo respeito ao Bahia, né? Assim, tu quer ver vitória contra qualquer coisa. Aí diz assim, não, agora, mas espera lá, tem o jogo das 4, então eu tenho que ir rapidinho, porque eu tenho que voltar para as 4, e agora está muito bom, porque o Neymar joga ao meio-dia em Paris, então é uma maravilha. A gente, não, tem que ver o jogo do Neymar agora. Nem gosto de futebol, mas tem que inventar essas coisas para poder ficar em casa. O que a teoria dos jogos faz, nesse caso? Vai mostrar que você tem que pensar a consequência da consequência, da consequência, da consequência, e quando você faz isso, você toma decisões melhores. Evita que o seu limiar cognitivo seja maculado pela sua incapacidade de compreender uma visão ampla do conflito, uma visão ampla da questão. Esse é o mérito de alguns de vocês que conduzem investigações enormes, que conduzem investigações que conseguem ver lá na frente, que muitas vezes despistam. Aqui nós falamos de blefs, falamos de trunfos, ou seja, de você realmente construir uma etapa para saber onde quer e, muitas vezes, despistar. O despistar é altamente importante para tirar o foco da atenção, muitas vezes, do seu investigado. Com tudo isso, são novas coordenadas, é um convite muito rápido para que vocês possam colocar-se à disposição disso. Claro que aqui uma das coisas que se fala é que a teoria dos jogos é antiética. Não, não tem nada de antiético. Nós não podemos... A teoria é uma teoria formal. Eu posso ter delegados, juízes, promotores, advogados que atuem de maneira antiética. O que eu posso defender é a estrutura de leitura a partir do fair play. E se você tem essa leitura, você pode saber justamente que o advogado, o delegado, o promotor, o procurador vai jogar sujo, mas você antecipa a possibilidade dele jogar. Com isso, eu espero que vocês se sintam entusiasmados para ler sobre teoria dos jogos, que é um simples convite, e construir melhores resultados. Porque aqui, nessa sala, cada delegado tem um nome. Eu tenho um nome. E é a única coisa que a gente tem nessa vida
É a única coisa que tem nessa vida, alguém que pode ser cada vez mais competente, alguém que pode ser cada vez mais eficiente, alguém que pode ser cada vez mais exitoso. Eu tenho estudado isso, tenho me convencido do acerto da teoria dos jogos, que não salva, não resolve, mas ela nos consegue organizar muito melhor a nossa vida e o nosso sucesso. Espero que vocês, então, continuem seguindo, eu admiro muito a função de vocês, estou à disposição dos delegados, agradeço ao Godoy, agradeço ao Rony, agradeço ao Márcio, à Érica por ter me convidado, e estou à disposição de vocês para o que for necessário.